Esse aqui é o programa que eu uso para fazer os riscos aqui da confecção. Ele faz sozinho o encaixe perfeito para o risco. Esse programa ele já é indicado para quem já tem uma produção um pouco maior. Para quem está começando, o risco na mão, que a gente fala, né? Na mão ele é ótimo, ele vai suprir perfeitamente a sua necessidade. Eu vou te mostrar como que você faz esse risco na mão e para quem tiver interesse eu vou mostrar também como usar esse programa. Esse aqui é o programa de molde, tá? Então aqui você faz o molde, você já faz a graduação dele aqui, todos os tamanhos com apenas um clique. Isso realmente facilita demais a vida, coisa que você no papel levaria 1 hora para fazer. A modelagem e a graduação de uma única peça aqui você faz em 1 minuto, é muito rápido. Então, para quem já tem uma produção um pouco maior e quiser investir um pouco, eu indico muito esse programa. Mas para quem está começando, ainda está em fase de teste, aprimoramento, vai no manual, vai no papel que serve e supre perfeitamente a necessidade. Esse aqui é o corte de uma calça, tá vendo? Ele já sai assim, todo em partes, para você juntar, aqui vem o tamanho, o nome, tudo certinho. Você junta e manda para confecção. Tudo isso é um processo. Você seguindo o processo direitinho é bem fácil. Olha, aqui eu tô fazendo um risco de uma blusa que vai fazer combinação com a lateral de uma calça e um detalhe em uma blusinha. Aqui ele já sai exatamente do tamanho que eu preciso. Aqui consta a largura do tecido, aqui ó, largura do tecido 1,43. Tem os tamanhos que eu preciso, tamanho M, tamanho G da blusinha, tamanho da calça, aqui sai só o detalhe, tá? Que é na mesma cor. Quando eu estiver infestando eu mostro pra vocês o detalhe da calça e o detalhe da blusinha, vai sair tudo na mesma cor. O risco aqui ele é separado em partes. Uma calça às vezes ela tem 3 cortes diferentes, um corte para cada cor de tecido, e esse sistema ele ajuda bastante no aproveitamento do tecido, que é o que mais importa numa confecção, tá? É você aproveitar bem o seu tecido. Aqui nesse corte tá me dando um aproveitamento de 86% no tecido, isso é bastante coisa, tá? Um infesto, se chegar a 90%, nossa, é excelente. Então 86 já é muito bom. Eu vou mostrar para vocês na hora que eu estiver infestando e na hora que ele estiver pronto. Ó, aqui ele tá pronto, tá com o encaixe perfeito já. Eu vou imprimir ele para vocês verem como fica. A impressão sai nessa plotter aqui. Essa plotter ela tem 90 centímetros de largura. O tecido ele tem 1,43. Então aqui ele vai fazer uma emenda. Eu vou mostrar para vocês como faz esse encaixe depois. Vou aproximar para vocês verem. É bem prático. Ele obedece o sentido do fio de cada peça. Isso é muito importante. Ó, o risco, depois de impresso, ele fica assim, tá? Como o tecido ele tem 1,43 m de largura e a minha impressora ela imprime 90 centímetros, é preciso fazer uma emenda no risco. Ele vem esse encaixe, tá vendo? Vou aproximar para vocês verem. Ó. Tá? Então aqui ele segue pelo risco inteiro esse encaixe. No vídeo assim, não sei se dá pra ver direitinho, mas você consegue enxergar bem esse encaixe. Aí você vem com um durex, eu vou colar pra vocês verem depois de pronto. E aqui tem o risco inteiro. Ele ficou com 2,52 m, com 1,43. Essa sobra aqui
que ficou em branca, essa sobra, a gente tira. Eu vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês. Prontinho, já emendei o tecido, tá vendo? Com durex. Já emendei o tecido não, o risco. Ele tá todo emendado já. Já tirei a sobra. Então ele tá exatamente no tamanho que eu preciso. Lembra que meu tecido ele tem 1,43 de risco, mas o tecido é um pouquinho maior, pelo menos 2 centímetros maior, para ele ter uma folguinha, depois não ficar um risco muito justo. Isso pode dar problema no corte, mas tudo isso eu vou explicar melhor para vocês depois. Depois do risco pronto, você coloca uma folha de um papel assim por baixo. Tem essa barra de ferro que a gente utiliza para segurar o tecido. Eu vou mostrar para vocês qual é a importância desse papel por baixo na hora que eu estiver cortando. Esse aqui é um papel comum, papel de segunda qualidade. Eu vou mostrar para vocês direitinho para que serve. O ideal é que na hora do enfesto você faça isso em 2 pessoas, uma de cada lado da mesa. Mas se não tiver, eu vou mostrar para vocês que dá para fazer sozinha, tá? Eu já coloquei uma folha aqui, sempre lembrando que o tecido ele precisa ficar sempre alinhado a um lado da mesa, porque pode haver dentro de um rolo ou dentro de cores diferentes, cada tecido numa largura. Você vai usar sempre a menor largura como referência, tá? Eu já coloquei o rosa, vou colocar o verde para vocês verem como faz. O tecido, por ele ter elastano, ele não pode ficar muito esticado, tá? Precisa seguir bem o molejo do tecido. Alinhou aqui, colocou o pezinho e aí você vai arrumar o resto do tecido que já tá quase do jeito certo. Arrumou de um lado, dá a volta na mesa e arruma do outro. Que eu falei pra vocês da largura do tecido, tá vendo? O verde é um pouquinho menor do que o rosa. Ele saiu aqui, ó, você volta aqui, com todo cuidado, você vai arrumando o tecido. Terminou. Só cortar. Tem uma outra barra aqui, tá? Que essa barra é para segurar o tecido e direcionar o limite aqui de onde você vai cortar. Terminou de cortar aqui, você vai passar o ferro aqui pra cima, no limite, e vai colocar mais uma folha. Você segue esse processo até colocar todas as folhas que você precisa no risco. Quando eu terminar de colocar todas as folhas, eu volto pra mostrar o risco no corte certinho. Terminei aqui de infestar, deu total de 10 folhas de tecido, vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei esse pink, o roxo e o verde, tá? Então tá vendo o que eu falei pra vocês? Sempre acontece
é o mesmo tecido, a mesma composição, mas o rolo cada um veio numa medida. O importante sempre é você medir o menor tecido e fazer o risco pelo menor tecido, tá? Se for uma diferença muito grande, ou se for, por exemplo, esse roxo aqui, ele deu só 3 folhas, mas se fosse dar 10 folhas, eu faria um risco só para ele, para ter um melhor aproveitamento, para não ter tanta perca assim, tá? Então, fez esse risco. É importante colocar sempre um alfinete, tá? Um alfinetinho para segurar o papel no tecido, e aqui por baixo tá o papel que eu falei para vocês, que é muito importante esse papel aqui. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Tem muita gente por aí que corta sem esse papel por baixo, mas isso tira muito a precisão do corte. O corte fica mais perfeito com esse papel por baixo. Vou dar uma geral aqui e vou cortar para vocês verem, tá? Como ficou tudo alfinetado, perfeitinho. E eu vou cortar para vocês verem. Eu utilizo essa máquina aqui para corte de tecido de corte baixo, assim. É uma máquina Direct Drive. Se vocês quiserem saber mais sobre máquinas de corte, me pede nos comentários que eu conto para vocês. Agora vamos lá. O porquê, a importância desse papel aqui. Principalmente para você poder movimentar o seu risco, tá? Como ele tá muito coladinho naquela ponta, é importante você puxar o seu risco mais pro meio da mesa, ó. Olha que facilidade, você pode puxar. Eu puxei o papel de baixo, o risco todo se movimenta sem perder nenhuma qualidade, tá? Então você começa a cortar pela extremidade dele aqui e é bem fácil. O papel fica por debaixo, o papel fica por cima aqui da máquina, a máquina fica por baixo dele, e isso faz com que você direcione melhor a máquina no corte. Se não tivesse papel, essa máquina podia enroscar no tecido. Tem muita gente que corta assim, mas desse jeito aqui você tem uma precisão muito melhor. Olha que precisão. Já sai aqui, ó, certinho. Já sai aqui, ó, certinho o corte. E assim você vai fazendo pelo tecido inteiro. Sempre analisando onde você vai cortar, por onde você vai começar, porque às vezes acontece de encontro de curva com reta. Mas quando chegar nessa parte, eu mostro pra vocês.
para ficar mais confortável, olha para que serve o papel. Eu vou puxando o corte inteiro, tá vendo? Ele fica mais confortável para eu realizar o corte. Se não tivesse esse papel por baixo, eu ia ter que subir na mesa e ir até onde eu precisava cortar. Com o papel você vai puxando e movimentando o corte para facilitar. Terminei aqui o corte, tá? Então nesse corte saiu a parte da blusa, depois eu mostro pra vocês ela pronta, tá? A parte, o detalhe da calça, o detalhe dos shorts e o detalhe da regata. Depois eu vou colocar pra vocês todo esse conjunto pronto. Essa aqui é só uma parte do corte. Como eu disse pra vocês, a calça desse modelo aqui, eles são 4 cortes diferentes. Então esse aqui foi apenas um para vocês terem uma ideia de como funciona. E assim que estiver pronto, eu mostro para vocês. Finalizei o corte, eu vou mandar para a oficina agora. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!